30 dias para reconhecer pagamento. Sempre eu estava entrando no site, mas eles nunca colocaram. Quando eles reconheceram o pagamento, demorou mais de 30 dias para poder buscar a habilitação. Seu Clóvis lamenta ter que deixar o carro na garagem sem poder usar, porque a habilitação dele está vencida. E segundo ele, tão cedo não vai poder pegar o novo documento. Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá começar aqui com o mestre Lucas, nosso convidado de hoje. E aí, rapaz? Salve, salve, mestre. Tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que tá o senhor? Tudo beleza. Bom demais, meu irmão. Seja bem-vindo. O Instagram já está chamando a turma aí, a turma já começa a se juntar a nós. Isso. Já estou pegando um papelzinho aqui para estar fazendo o registro das presenças e das perguntas, né? Já dizendo da satisfação da gente estar recebendo o senhor nessa noite de hoje, nessa nossa live, né? Essa nossa live semanal. A gente percebe que sempre o senhor está aí participando, o senhor está se fazendo presente, né? Nas lives que vão acontecendo. E hoje a gente conseguiu um horário dentro da sua agenda disputadíssima, mestre Lucas, para poder estar conversando com a gente. E em nome da federação, eu já agradeço de montão essa possibilidade de estar com o senhor nesse momento, né? Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Uma pessoa que eu acho que todos aqui no estado conhecem, é bastante conhecido, é uma figura, um capoeirista que é super querido, super respeitado em nosso meio, que é o senhor Luiz Carlos Vieira Tavares. Olha aí, conhecido como Mestre Lucas, né? Licenciado em Educação Física, mestre e doutor em Educação Física, professor, pesquisador e mestre de capoeira. Eu acho que o mestre vem antes nessa sequência aí, mas as ordens dos fatores não vai alterar o produto, não. Na verdade, é o mestre Lucas que está aí do outro lado, com esse tempo disponível para a gente estar conversando hoje, batendo papo, conhecendo a história do mestre, a implicação da história do mestre com a história da capoeira em nosso estado, essa perspectiva de fortalecimento, né? Mestre, eu abri espaço para o senhor dar uma boa noite, né? O senhor se apresentar também, falar um pouco do senhor, quem é o mestre Lucas, essa história do mestre Lucas, né? Seja bem-vindo, mestre. Boa noite a todos, né? E a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Federação Sergipana de Capoeira, em nome do seu presidente, Robinho, né? Mestre Robson, e de toda a diretoria. Também é um prazer estar aqui com vocês, né? Bom, como você já falou, né? Eu sou Luiz Carlos Vieira Tavares, as pessoas também conhecem como Mestre Lucas, né? Ou como Lucas, até eu mesmo esqueço que sou Luiz Carlos. Quando me chama de Luiz Carlos, eu penso que já é cobrança. Né? Mas eu sou aqui, sou de Aracaju, né? E, na verdade, essa minha história, eu digo que é uma continuidade, né? Uma vez que eu tive meu avô, né? Era negro também, e que tem uma história legal, que ele morava tanto em Riachuelo, e todo avô paterno, todo 13 de maio, ele dava um discurso em favor dos negros e gritava no final do discurso, ali no coreto: samba negro, preto não vem cá, se vier, pau há de levar. Então ele fazia essa referência, eu já disse na introdução de um livro que eu tive a oportunidade de fazer, e eu conto essa história. Então eu gosto de dizer que a minha trajetória é uma continuidade da história do meu avô, né? E do avô materno, que também meu avô era artista tal, e era baiano, né? Meu avô Ulisses. Então, para mim, a minha história é essa continuidade. Que maravilha, mestre Lucas, maravilha.
É ancestralidade, na verdade, aí, correndo nas veias, né? É. Isso é bom demais, isso é bom demais. Mestre, e essa história do mestre Lucas, né? O Grupo Molas completou agora 45 anos. A história do mestre 43. Lucas, 43. A história do mestre Lucas começa junto com a história do Molas. Fala um pouquinho da gente, Não. por favor. Eu jogava. Eu acho que o mestre Tapuã tá aí, foi um bom jogador de futsal, né? Competição universitária e tudo. Mas assim, eu era futebol de salão, chamava na época, né? O esporte da bola Isso. pesada. E aí Isso. eu jogava futsal, eu jogava futebol de salão e no Cotiguiba, um clube aqui da cidade, qual o meu pai também foi jogador e foi campeão por esse clube. E acabei encontrando lá a capoeira em 74. E acabei treinando lá um tempo tal. E minha história na capoeira começa por aí. E lá quem ensinava era a Mula Preta tal. E tinha outros capoeiristas lá da época. Alguns de vocês devem conhecer. Pateta, né, que era 2 irmãos tal. E o próprio mestre Calmarque, que hoje ainda está na capoeira tal. Era um dos mais velhos lá, né? Também passava por lá. Então minha história começa por ali. Depois eu venho e passo a treinar com o mestre Queixada. Isso aí muito tempo depois. Também treinei com o mestre Águia, né, que é um grande capoeirista aqui de Sergipe, Ricardo. Né? E Ricardo é interessante, tem umas coisas assim com o Ricardo, porque não só de Ricardo, mas a capoeira de Sergipe tem algumas influências assim, legal. Porque Ricardo vai para Brasília e aí treina lá também com uns amigos nossos lá, Risadinha, uns mestres capoeira lá, e vem para Aracaju e acaba ensinando. Uma das passagens também é que Ricardo vai sempre a Salvador e ele vai fazer aula com o mestre Ezequiel, que também foi um grande amigo, querido, né? Hoje não encontra mais entre nós, mas muito querido nosso. Ele também faz umas aulas com o mestre Ezequiel. E aí a minha trajetória, mais ou menos, é por aí. E depois acabo conhecendo o Moura, que é um grande capoeirista também, aluno do mestre Tapuã. Moura trabalha no setor de publicidade, e aí ele vem para Aracaju para trabalhar numa agência publicitária e procura a gente treinar no CSU, ele vai treinar lá com a gente e acaba, na verdade, nos ensinando bastante coisa. Essa coisa de sequência, desses golpes ligados, tal, pintura desprezada, a gente acaba aprendendo, na verdade, que a gente não conhecia, com o Sérgio, que a gente chamava de Sérgio Malvadeza, tal, que é aluno da Ginga, Associação de Capoeira, que é do mestre Tapuã. Inclusive, ele tinha sido campeão baiano, então ele ensina uma série de coisas para a gente. É mais ou menos por aí. E ainda continuo aprendendo, né? Maravilha. Que maravilha. Então quer dizer que o mestre já foi jogador de futebol de salão também, né? Iria vestir verdade, a camisa... Joguei mais handebol, né? Que é a minha paixão. Ainda jogo. Recentemente, tem uma competição marcada, que é o PAN 56+, que ia ser em São Paulo. Eu ia com a delegação de Sergipe também, jogando, mas por causa dessa pandemia foi adiado. Que legal, mestre, que legal. Eu faço parte de um coletivo marcha também, mas é de basquete. A gente conseguiu resgatar uma turma bem legal aqui também, que é a Associação de Basquete Master de Sergipe. É bem legal, é saudável, o processo é de produção de saúde. Eu estudei no Costa Silva e ia brincar muito com o João, que era um grande professor de basquete, irmão de Batista, ensinou lá no Costa Silva, e a Alberto, essa turma aí do basquete, sempre, Tiagão, sempre a gente ia para lá para jogar Ele jogava, o Alberto me levava e eu ia brincar lá com ele. Eu gosto de basquete. O mestre Robson também foi jogador de basquete também, mestre Robson Manangá, chegou a ser campeão. O Robinho era bom, eu era só de brincadeira. Mestre, dando as boas-vindas, tá, o mestre Robson tá por aí, mestre, Remo Capoeira, mestre Jones, mestre Sucuri, mestre Aldemário, mestre Chalatão. Tem uma turma aí, né, contra mestre Fininho, Jussara, tem uma turma boa aí que está prestigiando o nosso bate-papo agora à noite, né? Nessa história do mestre Lucas também, mestre, o senhor passou também pela Fundação Sergipana de Capoeira também, foi um dos fundadores, é isso?
Fale um pouco para a gente da importância dessa instituição, como foi aquele momento. Vocês tiveram apoio da Federação Sergipana de Capoeira. Sim. O senhor foi mestre fundador também, né? Fale um pouco para a gente como foi esse momento histórico, para a importância dessa instituição para a capoeira e para os capoeiristas. Um dos fundadores, né? Eu não gosto de... Eu acho que as coisas têm que ser levadas e comentadas, faladas no coletivo. Na verdade, ninguém faz nada só, né? Então, eu fui um dos fundadores. As pessoas gostam de falar porque mestre Lucas fundou a federação. Na verdade, a ideia realmente foi minha, né? Foi minha, mas como ninguém faz nada só. E eu aproveitei na época e achava na época que era uma coisa interessante, né? Eu que sempre fui do esporte, eu fui do judô muitos anos, né? Fui de seleção de jebs, de judô, aquela coisa toda, e eu achava interessante, eu sempre vivi no meio do esporte, achei interessante fazer. E como existia poucas ainda no país, né? Existia pouco, acho que tinha Rio de Janeiro, acho que São Paulo, acho que Salvador, a Bahia foi a terceira, e eu penso que a Federação Sergipana é a quarta. Ainda era ligada à Confederação Brasileira de Pugilismo, e eu fiz um contato com o mestre Tapuã, e o mestre Tapuã tinha feito o estatuto da Federação Baiana, que tinha sido recém-aprovado. E aí eu fiz o contato com o mestre Tapuã, ele cedeu o estatuto, e só fui colocar onde tinha a Federação Baiana, eu substituí pela Federação Sergipana. Fizemos uma diretoria provisória, mandamos a documentação, porque existia um movimento com o finado Paulo Gomes no Brasil para se fundar uma federação, mas não era da forma que deveria ser feita, né? E tinha um grupo também de Sergipe que estava apoiando o Paulo Gomes, aquela coisa toda, por entender que também era uma coisa legal, penso eu. E eu fiz uma ligação para a Confederação Brasileira de Pugilismo e me responderam que não era correto o que estava sendo feito, mas que a gente podia dar entrada na documentação. Lógico, aí você é da federação, você sabe, quem é da federação e quem não é também sabe, quem dá entrada primeiro, a primeira documentação que é dada entrada, acabou, é aquela que vai ficar. Pode até retornar para ser, como é que se diz assim? Atualizada. Melhorar, né? Aperfeiçoada, não sei. Aperfeiçoada. Mas aquele processo é o primeiro, então aquele que segue, então não pode existir mais outro. Então o que aconteceu foi isso. E eu fui informado, por ter ligado, que não precisava, até existia um movimento para pegar os grupos, que não pode ser grupo, aí transformar em associações, isso levaria um tempo. E eu fui informado pela Confederação Brasileira de Pugilismo que eu poderia estar fazendo isso com clubes. E aí eu procurei Léo Filho, eu trabalhava com Léo Filho, que era muito amigo de Gacês, que era o presidente do Parque Esporte Clube, aquele de Aracaju. Sim. Procurei a Associação Atlética de Sergipe e o Potinguiba Esporte Clube, que a gente tinha muita aproximação, tem hoje ainda com o Tueto Mangueira. E a federação foi fundada com esses 3 clubes. Foi enviado a documentação, eu acho que eu tenho alguma coisa por aqui. Foi enviada a documentação, eu tenho mexido aqui em umas coisas. Tem muita história aí nessas coisas aí. E está aqui. Esse cartão amarelo aqui é do Conselho Regional de Desporto. E depois da aprovação, ele teria que ser aprovado pelo Conselho Regional de Desporto. E aqui é a aprovação da Confederação, ainda da Confederação Brasileira de Pugilismo. Esse documento é desligando Rio de Janeiro, 4 de maio de 88. Toda a documentação reconhecendo a aprovação do estatuto, aqui com as taxas que foram pagas e tal. E foi feito uma diretoria provisória. Na verdade, quando as pessoas dizem assim, Lucas, você foi o primeiro presidente da federação, foi o presidente interino que eu fui. Né? Eu fui presidente interino da Federação Sergipana de Capoeira. E aí fizemos uma diretoria provisória. Tem Giovanni, que é o mestre Touro, também foi dessa diretoria, né? Eu não lembro, eu acho que ele era o vice. Tinha Valentim, tem umas pessoas, o Franquinho também, o mestre Franco, também participou. Então foi feito dessa forma, que foi criado.
E a gente achava naquele momento que era uma entidade que poderia agregar, uma entidade que poderia trazer benefícios para a capoeira, e na verdade não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Eu acho que não só a Federação Sergipana de Capoeira, mas as federações do Brasil, as federações de todo o Brasil, inclusive a Federação Sergipana de Capoeira, é que dá, serve também a documentação para a fundação da Confederação Brasileira de Capoeira. Isso é legal. Sim. Isso é legal. Porque um estado pequeno como o Sergipe já estava organizado nesse sentido. Né? Mas como o estatuto dela reza as questões mais esportivas, aí talvez essa coisa não andou muito. Né? Não andou muito. E é pouco, muito pouco para a capoeira ela ser encarada só na questão do esporte. E é muito difícil, porque as pessoas também pensam assim, que o presidente é que tem que fazer, o que é que a federação vai me dar? Você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, né? E o presidente, na verdade, ele não faz muita coisa, ele está ali para coordenar. E se não tiver uma diretoria que queira trabalhar, não adianta eu colocar você, vou botar quem lá que seja, em um cargo que é meu amigo, se o cara não vai desenvolver. Se não vai desenvolver, tem que sair, cara. Porque senão não anda. Isso é básico. Não adianta estar ali. Claro. Não, qual é a sua função? Essa. Então você tem que cumprir. Se não está cumprindo, paciência. Né? Mas ficou muitos anos assim e mudou. Eu acabei me chateando também. Né? Me chateando também. Aí botei uma coisa mais ou menos assim. Você sabe essas garrafinhas que o cara bota uma carta, um bilhete dentro e joga no mar? Sim. Joga no modo náufrago. Aí um dia alguém acha e vai dizer, porra, existiu isso, foi o que eu fiz. E aí eu fiz assim, com a federação, entreguei às pessoas que na época queriam fazer e aí. E agora está com o Robinho, é mais ou menos aí. Tem uma série de coisas, legal, mas que não adianta falar. Legal, legal. Mestre Lucas, 46 anos de capoeira. Muita história, muito aprendizado, como o senhor diz, mas também muito ensinamento, né? Luta, fortalecimento, né? Em nome dessa nossa capoeira, né? Não só dentro do estado de Sergipe, como Brasil, e até reconhecimento internacional também desse trabalho do mestre Lucas. Isso é muito bom para nós sergipanos ter essa figura tão ilustre para esse movimento nosso da capoeira. E nesse meio tempo... Pois não. Então, essas coisas que você está dizendo aí, de vez em quando, quase toda hora, quando eu vou no lugar, as pessoas ficam dizendo isso. Agora, eu vou repetir uma coisa que eu disse no início, ninguém faz nada pois só. Não. E a gente tem que entender, tem que reconhecer. Eu aprendi com mãe, que mãe diz assim, que ingratidão tira afeição. E é verdade. Eu acho que a gente tem que reconhecer, e pelo menos eu reconheço, e aí algumas pessoas podem não achar assim, mas eu penso dessa forma, que anjo existe. Né? Anjo existe. Sim. Talvez aquele de asa não, mas anjo existe. E eu tive muitos anjos na minha vida, e tenho tido. Tenho muito. Né? Eu sou o tipo de pessoas que eu não tenho medo de pedir ajuda. Andar, você depende. Que bom que a gente entende que depende do outro. O outro é importante. Quem fala assim, não depende de ninguém, pelo amor de Deus, não é por aí. Tem gente que acha, eu não acho. Então depende. Dependo e vou depender porque eu entendo que o outro, você depende do outro. O outro é importante. Na verdade, o outro é condição sine qua non para que possamos viver. É através do outro que nos construímos. Perfeito. É assim? Perfeito. Então, nessa minha trajetória, eu tive muita ajuda. Mas muita, não são poucas não, foram muita ajuda. Bom, eu soube aproveitar? Eu penso que sim. E uma das coisas que eu sempre aprendi, eu aprendi e nunca esqueci, e não vou esquecer, é ser humilde. Eu acho que humildade é acima de tudo. Maravilha, né? mesmo. Então, Maravilha. Essas coisas que as pessoas falam, essa coisa que você falou agora, eu não vou ser repetitivo, é tudo isso que eu já disse, porque tem você, tem todos os mestres que estão agora assistindo, todos os alunos que estão assistindo, todos os meus alunos, todos os alunos que não foram meus alunos, certo? Então, são vocês, na verdade, a gente tem uma coisa assim. Na verdade, os porretas são vocês, né? Então, todas as vezes, assim, o Mola fez isso, o Mola é isso. Por causa dele, eu agradeço a todos os meus alunos, né? E eu acho que eu fui muito feliz e sou feliz. Porque se você pegar uma boa parte do pessoal de capoeira,
principalmente dos molas, a gente estava certo. Deu certo. Eu não vou citar nome aqui para não acabar esquecendo, mas a gente fez muita gente boa de capoeira. Que está aí. São mestres, estão aí, mestres respeitados. Então, eu acho que foi um negócio legal, por conta dessa questão do respeito mútuo que a gente tem. Então, eu sempre penso assim, quando falo nos molas não é louco. Eu preciso falar aqui, que não falei hoje ainda, e tudo isso surgiu numa aula de educação artística, em 77, e tem uma pessoa muito importante, que é George, né? George era meu colega de sala, e que a ideia foi nossa de fazer. George estava fazendo capoeira no Presidente Vargas, com o professor Pinto, com o professor Adilado, duas figuras super importantes também para a capoeira de Sergipe, né? Recentemente encontrei o professor Pinto, o Adilado sempre foi encontro, sempre está nos ajudando também, é uma pessoa que sempre está ajudando não só o grupo Mola, a mim, mas também a outras pessoas aqui da capoeira. Eu acho que é isso aí. Eu acho que isso é que é importante. Maravilha, mestre. Generosidade também. Eu vou estar acrescentando no que eu falei. Eu vou estar acrescentando tudo que eu falei, tá? E nesse tempo todo do mestre Lucas, nessa vida com a capoeira, paralelo com essa vida pessoal, como o senhor fala, as outras pessoas que contribuíram também, tem a relação do senhor com o mestre Itapuã. O senhor já trouxe um pouco na fala do senhor. Que relação é essa com o mestre Itapuã? Como é que começou essa relação? E o que é que essa relação com o mestre Itapuã tem contribuído com essa nossa capoeira sergipana, com a capoeira da Bahia e com essa capoeira pau-brasil? Então, a minha relação direta com o mestre Itapuã começa quando... Aliás, eu já... Aquelas revistas antigas, do Karatê, que saía, e trazia muitas entrevistas. Eu penso que o Itapuã era representante, alguma coisa assim naquela revista, que ele fazia as reportagens, uma série de reportagens. E eu me lembro bem uma que ele fez sobre o mestre Pastinha e tal, e outras coisas mais. E através desse Sérgio Malvadeza, Sérgio Moura, teve um congresso em 80, 79, 80, o primeiro seminário informativo de capoeira da Bahia, também organizado por um grande amigo, pesquisador, grande historiador, Fred Abreu, que foi na Biblioteca Central do Barris. Então, eu falei, vamos lá, vamos. E aí, tinha eu e tinha Paulinho, que é meu amigo, que é Paulo Puma, mestre Puma. Sim, sim. E aí, resolvemos ir. Batalhar mais aqui, aquela coisa toda, vamos embora, vamos. Sérgio que fez a indicação, aquela coisa toda, e daí eu já liguei. Eu fui e conheci o mestre Itapuã. Acho que em 80, nesse seminário. E, de cara, logo, ele nos acolheu e tal. Acabamos, só tinha os fera lá na Bahia, né? E aí acabamos fazendo uma apresentação também, pelo grupo Ginga, na noite. E teve uma roda lá dos mestres, onde tinha mestre Canjiquinha, mestre Braz, lá do mestre Bimba, mestre Caiçara cantando. Você imagina a emoção de você jogar com o mestre Caiçara cantando. Mestre jogando, cantando também. Então, o mestre Itapuã nos tratou muito bem. Deu um segundo momento, onde eu levei uma equipe para Copa Cena Vox de capoeira, e aí ele até falou, por que você não disse, rapaz, vocês ficaram lá em casa. E eu tinha telefonado para ele estava no consultório, que ele é dentista, e a academia vai ficar ali na Rua da Faísca, e aí e o consultório dele ali na Avenida 7, ele desceu ali, eu, Fábio, estava comendo uma sopa, um sanduíche, uma coisa, ele veio e ainda deu, era perto da academia Messena, ele ainda deu uma dica, cuidado, Raimundo chegou agora, é campeão brasileiro, tá? Aí deu uma dica, estava eu, Cício Boi, que era um capoeirista aqui, aluno muito bom também, Fábio. Sim. Aí começa essa relação. Depois em outros eventos, pronto. E aí comecei a trazer o mestre Itapuã aqui, né, para nossos eventos, seminário. E é a partir também dessa coisa de trazer o mestre Itapuã que veio os mestres velhos da Bahia para Aracaju. E aí ainda diria mais, não só essa relação com o mestre Itapuã, não só para Aracaju, mas para outros locais do Brasil. Eu me lembro que o mestre Burguês, eu acho que em 79, por aí 81 também, ele convida, a irmã dele traz um cartaz
que era um evento que teve lá em Curitiba, e ele tinha me convidado. Eu acabei não indo, e Mestre Itapuã e Mestre Sena tinham sido convidados e os dois compareceram lá. Certo? Então, Itapuã tem esse carisma com as pessoas. E depois fui fazer faculdade em Salvador, acabei morando 5 anos na casa do Mestre Itapuã. Bom, e aí lá, e sempre viajando com ele, aprendendo as coisas, como até hoje também, né? E pronto, e ficou essa relação de família. Itapuã foi padrinho do meu casamento, né? A esposa dele, os filhos dele só me tratam como irmão, e virou família. Que legal. Né? E eu Que legal. acabei ganhando com isso aí. É verdade, ganhamos todos, né? Mestre, o senhor falou campeão brasileiro. Nessa época aí era a época do antigo Gebs, é isso? O senhor teve uma participação também no Gebs? Não, essa competição era o Campeonato Brasileiro que tinha. Que existia. Campeonato Brasileiro, sim. Campeonato Brasileiro. Aí foi que a Bahia tinha sido... A Bahia quase foi tricampeã, não sei. De alguns pesos, eu não sei muito. Mas assim, a Bahia, Raimundo tinha sido campeão. E era o adversário de Fábio, que era nosso, que é mestre Flávio, que o pessoal chama aqui, e que foi ele que foi representando o nosso grupo, foi representando o Sergipe, certo? Foi nessa competição. Essa coisa do Gebs aí já é outra competição. É uma competição a nível estudantil. Né? Em 85, a capoeira entra para os Jogos Escolares Brasileiros. Até então, a primeira competição foi no Espírito Santo. Eu não lembro bem se foi na primeira, mas foi na segunda, que Mestre Alvinho foi como árbitro. Cada um poderia indicar um árbitro. Eu acho que Mestre Alvinho foi como árbitro, e na outra ele foi como auxiliar técnico também, certo? Que ele ajudou a treinar a seleção. Mas essa era a competição estudantil, no qual que Adailton, que hoje o pessoal chama de cabeça, foi bicampeão. Né? Foi bicampeão. Claudino foi campeão, né, em São Paulo. Um ano foi no Espírito Santo, o outro ano repetiu no Espírito Santo, mas com 2 fases. Uma fase no Espírito Santo, quem classificasse ia para a final em Brasília, foi a final que Claudino foi. Aí é outra competição. Foi a partir dessa competição que eu pedi ao secretário de Esporte e Lazer, que era Léo Filho, inclusive, Léo Filho é um cara fantástico, um cara apaixonado pelo esporte, era na época o secretário de Esporte e era o presidente do Conselho Regional de Esporte aqui de Sergipe. E eu pedi assim, pedi a Leó para que colocasse a capoeira no jogo da primavera. E ele falou, tudo bem. E aí eu cheguei aqui, falei com o Gustavo Laporte, com os outros professores, e Leó criou a supervisão de capoeira, que tinha de vôlei, basquete, natação, e ele criou a supervisão de capoeira. Eu passei a ser o supervisor de capoeira e realizamos essas competições que era no Jogo da Primavera. Jogo da Primavera. Né? E aí, de 85 até 90, continuamos indo aos Jogos Escolares Brasileiros. E a gente de tudo que era grupo, né? E não tinha assim, não vai. Fazia a seleção, lógico, tinha os cortes, mas que a gente levou bastante gente aqui de Sergipe. Deve ter alguém aí que participou, Muzenza participou, Alvinho foi técnico, foi árbitro. Quem é mais daí que eu lembro que deve estar por aí que participou de Gebs? Joel participou de Gebs. Um bocado de gente por aí também. Foi um momento muito bom. E foi a fase que as mulheres dão um boom, que as mulheres aparecem na capoeira. Os Jogos Escolares Brasileiros é muito importante. E tem mais, os Jogos importantes, o regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, ele é muito bom, porque as delegações saíam daqui de todos os estados, e o regulamento dizia, tem que apresentar uma música inédita. Então, a delegação cantava a música lá. E os mestres, Mestre Itapuã, João Pequeno, Mestre Paulo dos Anjos, né? E outros mestres e tal, que julgava aquelas músicas e no final foi gravado um LP do Gebs, das músicas do Gebs, foi distribuído. Se não tivesse feito isso, não existia nada de musicalidade da questão do Gebs. Foi importante, né? A pessoa também apresentava, as delegações apresentavam um seminário. Você escolhia uma pessoa da delegação, fazia o trabalho aqui e levava para apresentar o seminário lá.
uma pessoa da delegação apresentava para todas as delegações, os mestres, professores de educação física. E essa parte também. Além da questão da competição. Então, era fantástico, né? E as oficinas que tinha com os mestres antigos, né? Com os mestres mais velhos, tal, que na minha opinião, o maior aprendizado era esse. Que Então, maravilha, mestre. Essa competição passa também a fazer parte do nosso calendário aqui em Sergipe. Que maravilha, que maravilha. E uma proposta bem interessante, né? Não é só a proposta de chegar lá e mostrar técnica de roda, mas é a parte intelectual do processo também, né? Sergipe sempre destaque, mestre Lucas? Sempre destaque, viu? Sempre destaque. Aliás, nas nossas competições que a gente tinha, que sempre participou, como a Roda Brasileira de Capoeira, do mestre Zulu, né, que é o mestre de mestre Luiz Renato e tal, eles organizavam lá. Então, a gente sempre teve boas classificações, né, nesse sentido, né, das competições. Que legal, Sergipe. Mestre Ouriço chegou por aí também, está dando boa noite. Boa noite, mestre Ouriço. Mestre, e o senhor falou um pouco antes sobre essa vinda desses mestres, né? O senhor é um dos responsáveis também para a vinda desses grandes mestres da capoeira aqui para o estado de Sergipe. Aí a gente queria que o senhor falasse algum deles, o que o senhor lembra, dessa convivência do senhor nessa história toda aí com esses mestres da Bahia, porque a gente só consegue imaginar o senhor falando e a gente vem à mente da gente, que a gente conhece por vídeo, né? No meu caso, por imagens de internet hoje em dia, e a gente fica tentando associar a fala do senhor com a imagem que a gente tem na cabeça. E a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Como diz o mestre Robson, né? Os saberes e sabores dessa história. Então, rapaz, olha, o meu contato com esses mestres, né? Com esses mestres, esses grandes mestres da Bahia, não só da Bahia, né? É interessante porque quando eu passo a convidar o mestre Tapuã, aí o mestre Tapuã também começa a falar assim, olha, ele não convida fulano, leve fulano. Ele mesmo convidava os mestres para vir para nossos eventos. Isso é interessante. Uma coisa que é legal frisar, e o mestre Tapuã deve estar por aí, e eu imagino, né, eu não tenho certeza, mas assim, eu penso que o estado de Sergipe, através do Grupo Mola, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro estado do Norte e Nordeste, a fazer grandes eventos de capoeira. Né? Esse modelo de evento aqui no Norte e Nordeste, eu realmente eu desconheço que do jeito que a gente fazia. Fizemos um evento, acho que foi 10 anos dos Molas, e que Vestapuã veio, trouxe só do Grupo Ginga, eles fizeram um espetáculo para apresentar aqui. Você imagine quantas pessoas. Eu me lembro que colocamos 2 ônibus na frente da rodoviária nova para trazer os mestres para o hotel. E para aquele hotel, acho que era o Hotel Aracaju, praticamente ficou lotado só de mestres e professores, contramestres de capoeira. Né? Para você, eu não vou lembrar de tudo, mas assim, Nenel, que é filho do mestre Bimba, né? Formiga, Deneval, filho do mestre Bimba, Ferreirinha, Dalton, Itapuã, Paulão Ceará, João Pequeno, Canjiquinha, que é mais mestre Paulo dos Anjos. Mas muita gente. Não foi pouca gente, não. A gente imagina mais ou menos que tinha de todo Zulu, Luiz Renato, Falcão, quem mais? Daqui de Recife, muita gente. Imaginou que mais ou menos uns 60. Até hoje o pessoal fala, foi o maior evento de capoeira. Se foi o maior evento de capoeira que a gente fez aqui, eu não sei. Foi o maior número de mestres que veio reunidos no evento. Aqui em Aracaju. Né? Esse evento ficou... Mas assim, aí acontece meu contato com esse pessoal. E como eu sempre ia para Salvador, e eu ando muito em Salvador, e através do mestre Tapuã, eu fui apresentado a diversos outros mestres, tal, né? Você vê, eu conheci Cobrinha Verde, que é o mestre da capoeira Angola, aquela coisa. Viajei muito com o mestre Tapuã
E fui quando fomos a Ouro Preto, lá já tinha encontrado outras vezes, mas ficamos juntos lá com o mestre Caissara, contando as histórias, aquelas coisas todas. Porra, mestre Canjiquinha, mestre Paulo dos Anjos, mestre Valdemar da Liberdade, né? Tudo Sim. isso eu conheci, convivi com essas pessoas. É por isso que hoje fica difícil a gente engolir certo tipo de coisa quando algumas pessoas falam, olha, isso é assim, eu falo, meu irmão, eu convivi com um cara, viajei muito com um cara, né? Dividi quarto, e ele nunca me disse isso. Você que está dizendo. Né? Você está dizendo. Então, É verdade. você acha que eu vou acreditar nele ou em você? Tá? Você está de brincadeira, mas tem uns caras que estão insistentes. Então, só esse tipo de coisa. Agora, eu me lembro que uma vez eu estava lá, nessa vez que eu estava lá em Ouro Preto, e lá chegou com uma hora da manhã, o mestre Tapô disse, mestre Tapô, eu vou dormir. Aí ele não falava nada, segurava no meu braço assim, aí eu ficava. Ficava mais uma meia hora assim, cochilando, mestre, eu vou dormir. Ele segurava, não falava nada. Quando chegou lá para umas 13h30 da manhã, disse, pô, não aguento mais não. Ele só se virou assim, disse, Lucas, mestre Bimba disse, ensinou que escutando também se aprende. Aí o sono passou. E eu fiquei. O dia clareando e os mestres lá, eu não falava nada, como eu não sou, não falo, que não tem essa ousadia também, que não está no meio desse mestre, eu fico, me recolho. Mas assim, ir aprendendo, né? De ir para a casa do mestre Valdemar, de ir para o trabalho de mestre Canjiquinha, na prefeitura, de ir para a academia do mestre Paulo dos Anjos. O mestre Paulo dos Anjos, quase todos os dias, tomar cafezinho antes de trabalhar na casa do mestre Tapuã, e eu morava lá, já sabia, eu saía antes de ir para a faculdade, ele passava, eu já ia lá conversar um pouco com ele. Tudo isso é que é importante. Agora, dentro de tudo isso, é importante também que as pessoas estejam abertas para tal, estejam abertas para o conhecimento. Porque senão, como a gente acha, esses velhos não sabem nada, esses velhos já era, não vai aprender. Então, ter paciência. Eu tive essa paciência, graças a Deus, né, de conviver com esses grandes mestres. É eles que vêm para meus eventos com toda a felicidade, ao ponto. Uma coisa que eu não me perdoo é quando eu estava em São Paulo no evento do mestre Suassuna, na formatura de Mirim, de Charme, desse pessoal aí, e ele disse assim, Lucas, eu quero ir me leve para Aracaju, mestre Valdemar. Aí o mestre Tapuã disse, eu vou levar, mestre. Ele disse assim, aí Tapuã disse, você vai levar, você sabe como é que é, né? Vai de passagem aérea com acompanhante, você veja bem. E aí eu disse, não, tá certo, acabei não trazendo, logo ele morreu. Eu fico brincando, era melhor que morresse aqui, pelo menos não morreu em Aracaju. Certo? Então, Quase nos últimos meses, o atendimento caiu para 400. E aí, rapaz? Salve, salve, mestre. Tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que está o senhor? Tudo beleza. Bom demais, meu irmão. Seja bem-vindo. O Instagram já está chamando... Já está chamando a turma aí, a turma já começa a se juntar a nós. Isso. Já estou pegando um papelzinho aqui para estar fazendo o registro das presenças, das perguntas, né? Já dizendo da satisfação da gente estar recebendo o senhor nessa noite de hoje, nessa nossa live, né? Essa nossa live semanal. A gente percebe que sempre o senhor está aí participando, o senhor está se fazendo presente, né? Nas lives que vão acontecendo. E hoje a gente conseguiu um horário dentro da sua agenda disputadíssima, mestre Lucas, para poder estar conversando com a gente. E em nome da federação, eu já agradeço de montão essa possibilidade de estar com o senhor nesse momento, né? Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Uma pessoa que eu acho que todos aqui no estado conhecem, é bastante conhecido, uma figura, um capoeirista que é super querido, super respeitado em nosso meio, que é o senhor Luiz Carlos Vieira Tavares. Olha aí, conhecido como Mestre Lucas, né? Licenciado em Educação Física, mestre, doutor em Educação Física, professor, pesquisador e mestre de capoeira. Eu acho que o mestre vem antes nessa sequência aí, mas as ordens dos fatores não vai alterar o produto, não. Na verdade, é o mestre Lucas que está aí do outro lado, com esse tempo disponível para a gente estar conversando hoje, batendo um papo, conhecendo a história do mestre, a implicação da história do mestre com a história da capoeira em nosso estado, essa perspectiva de fortalecimento, né?
Mestre, eu abri espaço para o senhor dar uma boa noite, né? O senhor se apresentar também, falar um pouco do senhor, quem é o mestre Lucas, essa história do mestre Lucas, né? Seja bem-vindo, mestre. Boa noite a todos, né? E a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Federação Sergipana de Capoeira, em nome do seu presidente, Robinho, né? Mestre Robson, e de toda a diretoria. Também é um prazer estar aqui com vocês, né? Bom, como você já falou, né? Eu sou Luiz Carlos Vieira Tavares, as pessoas também me conhecem como Mestre Lucas, né? Ou como Lucas, até eu mesmo esqueço que sou Luiz Carlos. Quando me chama de Luiz Carlos, eu penso que já é cobrança. Né? Mas eu sou aqui, sou de Aracaju, né? E, na verdade, essa minha história, eu digo que é uma continuidade, né? Uma vez que eu tive meu avô, né? Era negro também, e que tem uma história legal, que ele morava tanto em Riachuelo, e todo avô paterno, todo 13 de maio, ele dava um discurso em favor dos negros e gritava no final do discurso, ali no coreto: samba negro, preto não vem cá, se vier, pau há de levar. Então ele fazia essa referência, eu já disse na introdução de um livro que eu tive a oportunidade de fazer, e eu conto essa história. Então eu vou dizer que a minha trajetória é uma continuidade da história do meu avô, né? E do avô materno, que também meu avô era artista tal, e era baiano, né? Meu avô Ulisses. Então, para mim, a minha história é essa continuidade. Que maravilha, mestre Lucas, maravilha. A ancestralidade, na verdade, aí correndo nas veias, né? Isso é bom demais, isso é bom demais. Mestre, e essa história do mestre Lucas, né? O Grupo Molas completou agora 45 anos. A história do mestre Lucas, 43. A história do mestre Lucas começa junto com a história do Molas. Fala um pouquinho da gente, por favor. Eu jogava. Eu acho que o mestre Tapuã tá aí, foi um bom jogador de futsal, né? Competição universitária e tudo. Mas assim, eu era futebol de salão, chamava na época, né? O esporte da bola pesada. E aí eu jogava futebol de salão e no Cotinguiba, um clube aqui da cidade, qual o meu pai também foi jogador e foi campeão por esse clube. E acabei encontrando lá a capoeira em 74. E acabei treinando lá um tempo e tal. E minha história na capoeira começa por aí. E lá quem ensinava era Mula Preta e tal. E tinha outros capoeiristas lá da época. Alguns de vocês devem conhecer. Pateta, né, que era 2 irmãos e tal. E o próprio mestre Calmarque, que hoje ainda está na capoeira e tal. Era um dos mais velhos lá, né? Também passava por lá. Então minha história começa por ali. Depois eu venho e passo a treinar com o mestre Queixada. Isso aí muito tempo depois. Também treinei com o mestre Águia, né, que é um grande capoeirista aqui de Sergipe, Ricardo. Né? E Ricardo é interessante umas coisas assim com o Ricardo, porque não só de Ricardo, mas a capoeira de Sergipe tem algumas influências assim legal. Porque Ricardo vai para Brasília e aí treina lá também com uns amigos nossos lá, Risadinha, uns mestres capoeira lá, e vem para Aracaju e acaba ensinando. Uma das passagens também é que Ricardo vai sempre a Salvador e ele vai fazer aula com o mestre Ezequiel, que também foi um grande amigo, querido, né? Hoje não encontra mais entre nós, mas muito querido nosso. Ele também faz umas aulas com o mestre Ezequiel. E aí a minha trajetória, mais ou menos, é por aí. E depois acabo conhecendo o Moura, que é um grande capoeirista também, aluno do mestre Tapuã. Moura trabalha no setor de publicidade, e aí ele vem para Aracaju para trabalhar numa agência publicitária e procura a gente treinar no CSU, ele vai treinar lá com a gente e acaba, na verdade, nos ensinando bastante coisa. Essa coisa de sequência, desses golpes ligados, tal,
cultura desprezada, a gente acaba aprendendo, na verdade, que a gente não conhecia, com o Sérgio, que a gente chamava de Sérgio Malvadeza, tal, que é aluno da Ginga, Associação de Capoeira, que é do mestre Tapuã. Inclusive, ele tinha sido campeão baiano, então ele ensina uma série de coisas para a gente. É mais ou menos por aí. E ainda continuo aprendendo, né? Ainda Maravilha. Que maravilha. Então quer dizer que o mestre já foi jogador de futebol de salão também, né? Iria vestir verdade, a camisa... joguei mais handebol, né? Que é a minha paixão. Ainda jogo. Recentemente, tinha uma competição marcada, que é o PAN 56+, que ia ser em São Paulo. Eu ia com a delegação de Sergipe também, jogando, mas por causa dessa pandemia foi adiado. Que legal, que legal. Eu faço parte de um coletivo Marcha também, mas é de basquete. A gente conseguiu resgatar uma turma bem legal aqui também, que é a Associação de Basquete Master de Sergipe. É bem legal, é saudável, o processo é de produção de saúde. Eu estudei no Costa Silva e ia brincar muito com o João, que era um grande professor de basquete, irmão de Batista, ensinou lá no Costa Silva, e a Alberto, essa turma aí do basquete, sempre, Tiagão, sempre a gente ia para lá para jogar Ele jogava, o Alberto me levava e eu ia brincar lá com ele. Eu gosto de basquete. O mestre Robson também foi jogador de basquete também, mestre Robson Manangá, chegou a ser campeão. O Robinho era bom, eu era só de brincadeira. Mestre, dando as boas-vindas, tá, o mestre Robson tá por aí, mestre, Remo Capoeira, mestre Jones, mestre Sucuri, mestre Aldemário, mestre Chalatão. Tem uma turma aí, né, contra mestre Fininho, Jussara, tem uma turma boa aí que tá prestigiando o nosso bate-papo agora à noite, né? Nessa história do mestre Lucas também, mestre, o senhor passou também pela Fundação Sergipana de Capoeira também, foi um dos fundadores, é isso? Fale um pouco para a gente da importância dessa instituição, como foi aquele momento. Vocês tiveram apoio da Federação Sergipana de Capoeira. Sim. O senhor foi mestre fundador também, né? Fale um pouco para a gente como foi esse momento histórico, para a importância dessa instituição para a capoeira e para os capoeiristas. Um dos fundadores, né? Eu não gosto de... Eu acho que as coisas têm que ser levadas e comentadas, falado no coletivo. Na verdade, ninguém faz nada só, né? Então, eu fui um dos fundadores. As pessoas gostam de falar porque mestre Lucas fundou a federação. Na verdade, a ideia realmente foi minha, né? Foi minha, mas como ninguém faz nada só. E eu aproveitei na época e achava na época que era uma coisa interessante, né? Eu que sempre fui do esporte, eu fui do judô muitos anos, né? Fui de seleção de jebes, de judô, aquela coisa toda, e eu achava interessante, eu sempre vivi no meio do esporte, achei interessante fazer. E como existia poucas ainda no país, né? Existia pouco, acho que tinha Rio de Janeiro, acho que São Paulo, acho que Salvador, a Bahia foi a terceira, e eu penso que a Federação Sergipana é a quarta. Ainda era ligada à Confederação Brasileira de Pugilismo, e eu fiz um contato com o mestre Tapuã, e o mestre Tapuã tinha feito o estatuto da Federação Baiana, que tinha sido recém-aprovado. E aí eu fiz o contato com o mestre Tapuã, ele cedeu o estatuto, e só fui colocar onde tinha a Federação Baiana, eu substituí pela Federação Sergipana. Fizemos uma diretoria provisória, mandamos a documentação, porque existia um movimento com o finado Paulo Gomes, no Brasil, para se fundar uma federação, mas não era da forma que deveria ser feita, né? E tinha um grupo também de Sergipe que estava apoiando o Paulo Gomes, aquela coisa toda, por entender que também era uma coisa legal, penso eu. E eu fiz uma ligação para a Confederação Brasileira de Pugilismo e me responderam que não era correto o que estava sendo feito, mas que a gente podia dar entrada na documentação. Lógico, aí você é da federação, você sabe, quem é da federação e quem não é também sabe, quem dá entrada primeiro, a primeira documentação que é dada entrada, acabou, é aquela que vai ficar. Pode até retornar para ser, como é que se diz assim? Atualizada. Melhorar, né? Aperfeiçoada, não sei. Aperfeiçoada. Mas aquele processo é o primeiro, então aquele que segue, então não pode existir mais outro. Então o que aconteceu foi isso. E eu fui informado, por ter ligado,
e não precisava, até existia um movimento para pegar os grupos, que não pode ser grupo, aí transformar em associações, isso levaria um tempo. E eu fui informado pela Confederação Brasileira de Pugilismo que eu poderia estar fazendo isso com clubes. E aí eu procurei Léo Filho, eu trabalhava com Léo Filho, que era muito amigo de Gacês, que era o presidente do Parque Esporte Clube aqui de Aracaju. Sim. Procurei a Associação Atlética de Sergipe e o Potinguiba Esporte Clube, que a gente tinha muita aproximação, tem hoje ainda com o Dr. Mangueira. E a federação foi fundada com esses 3 clubes. Foi enviado a documentação, eu acho que eu tenho alguma coisa por aqui. Foi enviada a documentação, eu tenho mexido aqui em umas coisas. Aham. Tem muita história aí nessas coisas aí. E está aqui. Esse cartão amarelo aqui é do Conselho Regional de Desporto. E depois da aprovação, ele teria que ser aprovado pelo Conselho Regional de Desporto. E aqui é a aprovação da Confederação, ainda da Confederação Brasileira de Pugilismo. Esse documento é desligando, Rio de Janeiro, 4 de maio de 88. Toda a documentação reconhecendo a aprovação do estatuto, aqui com as taxas que foram pagas e tal. E foi feito uma diretoria provisória. Na verdade, quando as pessoas dizem assim, Lucas, você foi o primeiro presidente da federação, foi o presidente interino que eu fui. Né? Eu fui presidente interino da Federação Sergipana de Capoeira. E aí fizemos uma diretoria provisória. Tem Giovanni, que é o mestre Touro, também foi dessa diretoria, né? Eu não lembro bem, eu acho que ele era o vice. Tinha Valentim, tem umas pessoas, o Franquinho também, o mestre Franco, também participou. Então foi feito dessa forma que foi criado. E a gente achava naquele momento que era uma entidade que poderia agregar, uma entidade que poderia trazer benefícios para a capoeira, e na verdade não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Eu acho que não só a Federação Sergipana de Capoeira, mas as federações do Brasil, as federações de todo o Brasil, inclusive a Federação Sergipana de Capoeira, é que dá, certo, também a documentação para a fundação da Confederação Brasileira de Capoeira. Isso é legal. Sim. Isso é legal. Porque um estado pequeno como o Sergipe já estava organizado nesse sentido. Né? Mas como o estatuto dela reza as questões mais esportivas, aí talvez essa coisa não andou muito. Né? Não andou muito. Que é pouco, muito pouco para a capoeira ela ser encarada só na questão do esporte. E é muito difícil, porque as pessoas também pensam assim, que o presidente é que tem que fazer, o que é que a federação vai me dar? Você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, né? E o presidente, na verdade, ele não faz muita coisa, ele está ali para coordenar. E se não tiver uma diretoria que queira trabalhar, não adianta eu colocar você, vou botar quem lá que seja, em um cargo que é meu amigo, se o cara não vai desenvolver. Se não vai desenvolver, tem que sair, cara. Porque senão não anda. Isso é básico. Não adianta estar ali. Claro. Não, qual é a sua função? Essa. Então você tem que cumprir. Se não está cumprindo, paciência. Né? Mas ficou muitos anos assim, e mudou. Eu acabei me chateando também. Né? Me chateando também. Aí botei uma coisa mais ou menos assim. Você sabe essas garrafinhas que o cara bota uma carta, um bilhete dentro e joga no mar? Sim. Joga no modo náufrago. Aí um dia alguém acha e vai dizer, porra, existiu isso, foi o que eu fiz. E aí eu fiz assim, com a federação, entreguei às pessoas que na época queriam fazer, e aí. E agora está com o Robinho, é mais ou menos aí. Tem uma série de coisas, legal, mas que não adianta falar. Legal, legal. Mestre Lucas, 46 anos de capoeira. Muita história, muito aprendizado, como o senhor diz, mas também muito ensinamento, né? Luta, fortalecimento, né? Em nome dessa nossa capoeira, né? Não só dentro do estado de Sergipe, como Brasil, e até reconhecimento internacional também desse trabalho do mestre Lucas. Isso é muito bom para nós sergipanos ter essa figura tão ilustre para esse movimento nosso da capoeira. E nesse meio tempo... Pois não. Então, essas coisas que você está dizendo aí, de vez em quando, quase toda hora, quando eu vou no lugar, as pessoas ficam dizendo isso. Agora, eu vou repetir uma coisa que eu disse no início, ninguém faz nada pois só. Não. E a gente tem que entender, tem que reconhecer. Eu aprendi com mãe, que mãe diz assim, que ingratidão tira afeição. E é verdade.
eu acho que a gente tem que reconhecer, e pelo menos eu reconheço, e aí algumas pessoas podem não achar assim, mas eu penso dessa forma, que anjo existe, né? Anjo existe. Sim, sim. Talvez aquele de asa não, mas anjo existe. E eu tive muitos anjos na minha vida, e tenho tido. Tenho muito, né? Eu sou o tipo de pessoas que eu não tenho medo de pedir ajuda. Mas, você depende. Que bom que a gente entende que depende do outro. O outro é importante. Quem fala assim, não depende de ninguém, pelo amor de Deus, não é por aí. Tem gente que acha, eu não acho. Então, depende. Dependo e vou depender porque eu entendo que o outro, você depende do outro. O outro é importante. Na verdade, o outro é condição sine qua non para que possamos viver. É através do outro que nos construímos. Perfeito. É assim? Perfeito. Então, nessa minha trajetória, eu tive muita ajuda. Mas muita, não são poucas não, foram muita ajuda. Bom, eu soube aproveitar? Eu penso que sim. Eu penso que sim. E uma das coisas que eu sempre aprendi, eu aprendi e nunca esqueci, e não vou esquecer, é ser humilde. Eu acho que humildade é acima de tudo. Maravilha, né? mesmo. Então, Maravilha. Essas coisas que as pessoas falam, essa coisa que você falou agora, eu não vou ser repetitivo, é tudo isso que eu já disse, porque tem você, tem todos os mestres que estão agora assistindo, todos os alunos que estão assistindo, todos os meus alunos, todos os alunos que não foram meus alunos, certo? Então, são vocês, na verdade, a gente tem uma coisa assim. Na verdade, os porretas são vocês, né? Então, todas as vezes, o Mola fez isso, o Mola é isso. Por causa dele, eu agradeço a todos os meus alunos, né? E eu acho que eu fui muito feliz e sou feliz. Porque se você pegar uma boa parte do pessoal de capoeira, principalmente dos molas, a gente estava certo. Deu certo. Eu não vou citar nome aqui para não acabar esquecendo, mas a gente fez muita gente boa de capoeira, que está aí. São mestres, estão aí, mestres respeitados. Então, eu acho que foi um negócio legal, por conta dessa questão do respeito mútuo que a gente tem. Então, eu sempre penso assim, quando fala nos molas não é louco. Eu preciso falar aqui, que não falei hoje ainda, e tudo isso surgiu numa aula de educação artística, em 77, e tem uma pessoa muito importante, que é George, né? George era meu colega de sala, e que a ideia foi nossa de fazer. Jorge estava fazendo capoeira no Presidente Vargas, com o professor Pinto, o professor Adilado, duas figuras super importantes também para a capoeira de Sergipe, né? Recentemente encontrei o professor Pinto, o Adilado sempre foi encontro, sempre está nos ajudando também, é uma pessoa que sempre está ajudando não só o grupo Mola, a mim, mas também a outras pessoas aqui da capoeira. Eu acho que é isso aí. Eu acho que isso é que é importante. Maravilha, mestre. Generosidade também. Eu vou estar acrescentando no que eu falei. Eu vou estar acrescentando tudo que eu falei, tá? E nesse tempo todo do mestre Lucas, nessa vida com a capoeira, paralelo com essa vida pessoal, como o senhor fala, as outras pessoas que contribuíram também, tem a relação do senhor com o mestre Itapuã. O senhor já trouxe um pouco na fala do senhor. Que relação é essa com o mestre Itapuã? Como é que começou essa relação? E o que é que essa relação com o mestre Itapuã tem contribuído com essa nossa capoeira sergipana, com a capoeira da Bahia e com essa capoeira pau-brasil? Então, a minha relação direta com o mestre Itapuã começa quando... Aliás, eu já... Aquelas revistas antigas, do Karatê, que saía, e trazia muitas entrevistas. Eu penso que o Itapuã era representante, alguma coisa assim naquela revista, que ele fazia as reportagens, uma série de reportagens. E eu me lembrei uma que ele fez com o mestre Pastinha e tal, e outras coisas mais. E através desse Sérgio Malvadeza, Sérgio Moura, teve um congresso em 80, só sabe passar conteúdo, é a escola que Paulo Freire combatia, né? Que é a questão do educação bancária, né? Da educação bancária. Tem professor que acredita que sabe tudo e só ele aquele conhecimento que é válido. E o conhecimento é para a vida. Agora, esse conhecimento só pode ser para a vida que quem esteja ali passando reconheça isso. Mestre, vai cair, ó. 15 segundos. Você não forma pessoas críticas, você não forma pessoas críticas com esse pensamento que a escola tem, burguesa. Não dá. Né?
É de outra forma que se forma. Você tem que ser crítico para você passar a fazer pessoas críticas. E aquela 79, 80, é o primeiro seminário informativo de capoeira da Bahia. Também organizado por um grande amigo, pesquisador, grande historiador, Fred Abreu, que foi na Biblioteca Central do Barris. Então, eu falei, vamos lá? Vamos. E aí, tinha eu e tinha Paulinho, que é meu amigo, que é Paulo Puma, mestre Puma. Sim, sim. E aí, resolvemos ir. Batalhar aqui, aquela coisa toda, vamos embora, vamos. Sérgio que fez a indicação, aquela coisa toda, e daí eu já liguei. Eu fui e conheci o mestre Tapuã. Acho que em 80, nesse seminário. E, de cara, logo, ele nos acolheu e tal. Acabamos, só tinha os feras lá na Bahia, né? E aí acabamos fazendo uma apresentação também, pelo grupo Ginga, na noite. E teve uma roda lá dos mestres, onde tinha mestre Canjiquinha, mestre Braz, lá do mestre Bimba, mestre Caiçara cantando. Você imagina a emoção de você jogar com o mestre Caiçara cantando. Mestre Canjiquinha jogando, cantando também. Então, o mestre Tapuã nos tratou muito bem. De um segundo momento, onde eu levei uma equipe para Copa Cena Vox de capoeira, e aí ele até falou, porque você não disse, rapaz, vocês ficaram lá em casa. E eu tinha telefonado para ele estava no consultório, que ele é dentista, e a academia, em vez de ficar ali na Rua da Faísca, e aí e o consultório dele ali na Avenida 7, ele desceu ali, eu, Fábio, estava comendo uma sopa, um sanduíche, uma coisa, ele veio e ainda deu, era perto da academia Messena, ele ainda deu uma dica, cuidado, Raimundo chegou agora, é campeão brasileiro, aí deu uma dica, estava eu, Cício Boi, que era um capoeirista aqui, aluno muito bom também, Fábio. Sim. Aí começa essa relação. Depois em outros eventos, pronto. E aí comecei a trazer o mestre Tapuã aqui, né, para nossos eventos, seminário. E é a partir também dessa coisa de trazer o mestre Tapuã que veio os mestres velhos da Bahia para Aracaju. E ainda diria mais, não só essa relação com o mestre Tapuã, não só para Aracaju, mas para outros locais do Brasil. Eu me lembro que o mestre Burguês, eu acho que em 79, para 81 também, ele convida, a irmã dele traz um cartaz, que era um evento que teve lá em Curitiba, e ele tinha me convidado. Eu acabei não indo, e mestre Tapuã e mestre Sena tinham sido convidados e os dois compareceram lá. Certo? Então, em Itapuã tem esse carisma com as pessoas. E depois fui fazer faculdade em Salvador, acabei morando 5 anos na casa do mestre Tapuã. Bom, e aí lá, e sempre viajando com ele, aprendendo as coisas, como até hoje também, né? E pronto, e ficou essa relação de família. Tapuã foi padrinho do meu casamento, né? A esposa dele, os filhos dele só me tratam como irmão, e virou família. Que legal. Né? E eu que legal. Acabei ganhando com isso aí. É verdade, ganhamos todos, né? Mestre, o senhor falou campeão brasileiro. Nessa época aí era a época do antigo Gebs, é isso? O senhor teve uma participação também no Gebs? Essa competição era o Campeonato Brasileiro que existia. Campeonato Brasileiro, sim. Campeonato Brasileiro. Aí foi que a Bahia tinha sido... A Bahia quase foi tricampeão, não sei. De alguns pesos, eu não sei muito. Mas assim, a Bahia, Raimundo tinha sido campeão. E era o adversário de Fábio, que era nosso, que é mestre Flávio, que o pessoal chama aqui, e que foi ele que foi representando o nosso grupo, foi representando o Sergipe, certo? Foi nessa competição. Essa coisa do Gebs aí já é outra competição. É uma competição a nível estudantil. Né? Em 85, a capoeira entra para os Jogos Escolares Brasileiros. Até então, a primeira competição foi no Espírito Santo. Eu não lembro bem se foi na primeira, mas foi na segunda, que mestre Alvinho foi como árbitro. Cada um poderia indicar um árbitro. Eu acho que mestre Alvinho foi como árbitro, e na outra ele foi como auxiliar técnico também, certo? Que ele ajudou a treinar a seleção.
Mas essa era a competição estudantil, no qual que Adailton, que hoje o pessoal chama de cabeça, foi bicampeão. Né? Foi bicampeão. Claudino foi campeão, né, em São Paulo. Um ano foi no Espírito Santo, o outro ano repetiu no Espírito Santo, mas com 2 fases. Uma fase no Espírito Santo, quem classificasse ia para a final em Brasília, foi a final que Claudino foi. Aí já outra competição. Foi a partir dessa competição que eu pedi ao secretário de Esporte e Lazer, que era Léo Filho, inclusive, Léo Filho é um cara fantástico, um cara apaixonado pelo esporte, era na época o secretário de Esporte e era o presidente do Conselho Regional de Esporte aqui de Sergipe. E eu pedi assim, pedi a Leó para que colocasse a capoeira no jogo da primavera. E ele falou, tudo bem. E aí eu cheguei aqui, falei com o Gustavo Laporte, com os outros professores, e Leó criou a supervisão de capoeira, que tinha de vôlei, basquete, natação, e ele criou a supervisão de capoeira, eu passei a ser o supervisor de capoeira, e realizamos essas competições que era no Jogo da Primavera. Jogo da Primavera. Né? E aí, de 85 até 90, continuamos indo aos Jogos Escolares Brasileiros. E a gente, tudo que era grupo, né? E não tinha assim, não vai. Fazia a seleção, lógico, tinha os cortes, mas que a gente levou bastante gente aqui de Sergipe. Deve ter alguém aí que participou, Muzenza participou, Alvinho foi técnico, foi árbitro. Quem é mais daí que eu lembro que deve estar por aí que participou de Gebs? Joel participou de Gebs. Um bocado de gente aí. Também. Foi um momento muito bom. E foi a fase que as mulheres dão um boom, que as mulheres aparecem na capoeira. Os Jogos Escolares Brasileiros é muito importante. E tem mais, os Jogos importantes, o regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, ele é muito bom, porque as delegações saíam daqui de todos os estados, e o regulamento dizia, tem que apresentar uma música inédita. Então, a delegação cantava a música lá. E os mestres, mestre Tapuã, João Pequeno, mestre Paulo dos Anjos, né? E outros mestres e tal, que julgava aquelas músicas e no final foi gravado um LP do Gebs, das músicas do Gebs, foi distribuído. Se não tivesse feito isso, não existia nada de musicalidade da questão do Gebs. Foi importante, né? A pessoa também apresentava, as delegações apresentavam um seminário. Você escolhia uma pessoa da delegação, fazia o trabalho aqui e levava para apresentar o seminário lá. Uma pessoa da delegação apresentava para todas as delegações, os mestres, professores de educação física. Tinha essa parte também. Além da questão da competição. Então, era fantástico, né? E as oficinas que tinha com os mestres antigos, né? Com os mestres mais velhos, tal, que na minha opinião, o maior aprendizado era esse. Que maravilha, mestre. Essa competição passa também a fazer parte do nosso calendário aqui em Sergipe. Que maravilha, que maravilha. E uma proposta bem interessante, né? Não é só a proposta de chegar lá e mostrar técnica de roda, mas é a parte intelectual do processo também, né? Sergipe sempre destaque, mestre Lucas? Sempre destaque, viu? Sempre destaque. Aliás, nas nossas competições que a gente tinha, e sempre participou, como a Roda Brasileira de Capoeira, do mestre Zulu, né? Que é o mestre de mestre Luiz Renato e tal, eles organizavam lá. Então, a gente sempre teve boas classificações, né, nesse sentido, né, das competições. Que legal, Sergipe. Mestre Ouriço chegou por aí também, está dando boa noite. Boa noite, mestre Ouriço. Mestre, e o senhor falou um pouco antes sobre essa vinda desses mestres, né? O senhor é um dos responsáveis também para a vinda desses grandes mestres da capoeira aqui para o estado de Sergipe. Aí a gente queria que o senhor falasse algum deles, do que o senhor lembra, dessa convivência do senhor nessa história toda aí com esses mestres da Bahia, porque a gente só consegue imaginar o senhor falando e a gente vem à mente da gente que a gente conhece por vídeo, né? No meu caso, por imagens de internet hoje em dia, e a gente fica tentando associar a fala do senhor com a imagem que a gente tem na cabeça. E a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Como diz o mestre Robson, né? Os saberes e sabores dessa história. Então, rapaz, olha, o meu contato com esses mestres, né? Com esses grandes mestres da Bahia, não só da Bahia, né?
É interessante porque quando eu passo a convidar o mestre Tapuã, aí o mestre Tapuã também começa a falar assim, olha, ele não convida fulano, ele é fulano. Ele mesmo convidava os mestres para vir para nossos eventos. Isso é interessante. Uma coisa que é legal frisar, e o mestre Tapuã deve estar por aí, e eu imagino, né, eu não tenho certeza, mas assim, eu penso que o estado de Sergipe, através do Grupo Mola, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro estado do Norte e Nordeste, a fazer grandes eventos de capoeira. Né? Esse modelo de evento aqui no Norte e Nordeste, eu realmente eu desconheço que do jeito que a gente fazia. Fizemos um evento, acho que foi 10 anos dos Molas, e que Mestre Tapuã veio, trouxe só do Grupo Ginga, eles fizeram um espetáculo para apresentar aqui. Você imagine quantas pessoas. Eu me lembro que colocamos 2 ônibus na frente da rodoviária nova para trazer os mestres para o hotel. Oh. E para mim, aquele hotel, acho que era o Hotel Aracaju, praticamente ficou lotado só de mestres e professores, contramestres de capoeira. Né? Para você, eu não vou lembrar de tudo, mas assim, Nenel, que é filho do mestre Bimba, né? Formiga, Beneval, filho do mestre Bimba, Ferreirinha, Dalton, Itapuã, Paulão Ceará, João Pequeno, Canjiquinha, que é mais mestre Paulo dos Anjos. Rapaz, muita gente. Não foi pouca gente, não. A gente imagina mais ou menos que tinha de todo Zulu, Luiz Renato, Falcão, quem mais? Daqui de Recife, muita gente. Imaginou que mais ou menos uns 60. Até hoje o pessoal vai dizer, foi o maior evento de capoeira. Se foi o maior evento de capoeira que a gente fez aqui, eu não sei. Foi o maior número de mestres que veio reunidos no evento. Aqui em Aracaju. Né? Esse evento ficou... Mas assim, aí acontece meu contato com esse pessoal. E como eu sempre ia para Salvador, e eu ando muito em Salvador, e através do mestre Tapuã, eu fui apresentado a diversos outros mestres, tal, né? Você vê, eu conheci Cobrinha Verde, que é um mestre da capoeira Angola, aquela coisa. Viajei muito com o mestre Tapuã e fui quando fomos a Ouro Preto, lá já tinha encontrado outra vez, mas ficamos juntos lá com o mestre Caiçara, contando as histórias, aquelas coisas todas. Porra, mestre Canjiquinha, mestre Paulo dos Anjos, mestre Valdemar da Liberdade, né? Tudo Sim. Isso eu conheci, convivi com essas pessoas. É por isso que hoje fica difícil a gente engolir certo tipo de coisa quando algumas pessoas falam, olha, isso é assim, para meu irmão. Eu convivi com o cara, viajei muito com o cara, né? Dividi quarto e ele nunca me disse isso. Você que está dizendo. Né? Você acha que você acha que eu vou acreditar nele ou em você? Tá? Você está de brincadeira, mas tem uns caras que estão insistentes. Então, só esse tipo de coisa. Agora, eu me lembro que uma vez eu estava lá, dessa vez que eu estava lá em Ouro Preto, e lá chegou com 1h da manhã, o mestre Tapuã, eu disse, mestre Tapuã, eu vou dormir. Aí ele não falava nada, segurava no meu braço assim, aí eu ficava mais umas meia hora assim, cochilando, mestre, eu vou dormir. Ele segurava, não falava nada. Quando chegou lá para umas 13h30 da manhã, disse, pô, não aguento mais não. Ele só se virou assim, disse, Lucas, mestre Bimba disse, ensinou que escutando também se aprende. Aí o sono passou. E eu fiquei. O dia clareando e os mestres lá, eu não falava nada, como eu não falo, que não tem essa ousadia também, quando está no meio desse mestre, eu me recolho. Mas assim, ir aprendendo, né? De ir para a casa do mestre Valdemar, de ir para o trabalho de mestre Canjiquinha, na prefeitura, de ir para a academia do mestre Paulo dos Anjos. O mestre Paulo dos Anjos, quase todos os dias, tomar cafezinho antes de trabalhar na casa do mestre Tapuã. E eu morava lá, aí já sabia, eu saía antes de ir para a faculdade. Ele passava, eu já ia lá conversar um pouco com ele. E tudo isso é que é importante. Agora, dentro de tudo isso, é importante também que as pessoas estejam abertas para tal. Estejam abertas para o conhecimento. Porque senão, como a gente acha, esses velhos não sabem nada, esses velhos já era. Não vai aprender. Então, ter paciência. Eu tive essa paciência, graças a Deus, né? De conviver com esses grandes mestres. É eles que vêm para meus eventos com toda a felicidade, ao ponto,
uma coisa que eu não me perdoo é quando eu estava em São Paulo no evento do mestre Suassuna, na formatura de Mirim, de Charme, desse pessoal aí, e ele disse assim: Lucas, eu quero ir me leve para Aracaju, mestre Valdemar. Aí o mestre Tapuã disse, eu disse: eu vou levar, mestre. Ele disse assim, aí Tapuã disse: você vai levar, você sabe como é que é, né? Vai de passagem aérea com acompanhante, você veja bem. E aí eu disse: não, tá certo. Acabei não trazendo, logo ele morreu. Eu fico brincando, era melhor que morresse aqui, pelo menos não morreu em Aracaju, certo? Então, esse convívio com esses mestres, tudo através do mestre Tapuã. Lógico que eu soube aproveitar, né? Mas foi tudo através do mestre Tapuã. E eu acho que a nossa capoeira ganhou muito com a vinda desse pessoal aqui, né? Se bem que antes disso, o mestre Caixara morou aqui em Aracaju, morou aqui na rua de Mato Grosso, né? Mestre João Grande morou aqui porque ele veio para a construção do prédio dos Correios aqui em Aracaju. Morou aqui também. Aqui tem uma grande influência no negócio da questão do grupo de folclore e tal, que tinha ali os mais velhos aí, Robinho, que é mais velho que todo mundo aqui conhece. Conhece. Ele e Ouriço, ele é mais velho que Ouriço. E tinha as apresentações ali na frente da Catedral do Natal, né? Onde ficava o carrossel do seu Tobias, e vinha Camafeu de Oxóssi e tal, com o grupo dele, da apresentação ali. Em toda a época de Natal, os caras vinham fazer a apresentação ali. Então tem uma influência. Eusébio Lobo, que é aluno do mestre Bimba, Pavão, formado no mestre Bimba, também de aula aqui na academia de Luiz Spinelli, né? Tem 2 alunos do mestre Bimba que se viram o exército aqui também, que é Chapéu Vermelho, né? Como é? Falhou a memória agora. Eu lembro já. Também teve uma passagem por aqui e tal. Isso que é legal, né? Então tem muita coisa dentro da capoeira sergipe, da influência de gente que já passou por aqui, né? Da capoeira baiana e tal. Isso tudo aí. Mas assim, e ainda continuamos recebendo influência, né? Agora, recentemente, tem a influência aqui do mestre Raimundo Dias, né? Que está aqui há tempo já com a gente e tal. Mas é isso. Teve com a gente numa live também, acho que semana retrasada também. Ele está em todas. Mestre Raimundo Dias vai até batizado de boneco. Perde nada. O mestre Robson estava concordando aí com a fala do senhor aí dele ser o mais velho, viu? Ele disse que lembra disso aí. Ele é mais velho. Dessa fala aí. Mestre, e essa história do senhor vem em um caminho paralelo também, em um momento, com a formação acadêmica, né? Aí na década de 90, a UFES introduz a disciplina capoeira no currículo do curso de Educação Física. E aí o senhor é o primeiro professor da cadeira, é assim que chama, do curso, e ensinou na UNIT, né? Como é que foi isso aí, mestre? Olha, a capoeira na universidade, né, como também a capoeira na escola, a capoeira, na verdade, ela não está na escola, mas pelas portas do fundo, né? Porque são pessoas de bom, digamos assim, de bom coração, ou que valorizam a cultura, que cede o espaço da escola para alguém da comunidade dar aula. Isso não é capoeira na escola, né? Não é. Muito papo aí. Aí essa discussão é outra coisa. Bem assim na universidade. Aqui na Universidade Federal de Sergipe tem a professora Conceição, que era professora da disciplina Atividade Rítmica, e sempre ela me convidava, todo semestre ela me convidava para que eu fosse lá dar aula de capoeira na disciplina. E aí eu dava aula de maculelê, de capoeira. Para você ter uma ideia, os alunos eram Geraldão, não sei se muita gente aqui conheceu Geraldão, Aragão, que é irmão, que tem a academia de musculação, que é irmão do professor Jurinha, Fernando Rocha, que é do Karatê, Cristóvão também do Karatê, uma série desses caras mais velhos aqui de educação física, né? Então eu sempre... E ela sempre me dizia assim: olha, você tem que fazer educação física, capoeira tem que entrar aqui, que não sei o que, tal. Tudo bem. Depois, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei no curso de pedagogia. Uhum. Depois, passei um tempo, fiz até o 4º período de pedagogia e larguei. Aí passei um tempo sem estudar, depois voltei e fiz educação física, né? E ela sempre insistindo. E quando eu terminei o curso de educação física, abriram, ela tinha conversado comigo, tal, e eu conversei com o mestre Tapuã, e mestre Tapuã era
professor da disciplina Capoeira 1 e 2, lá da Universidade Federal da Bahia. Apesar do mestre Tapuã ser concursado para a Faculdade de Odontologia, que ele era da cadeira de endodontia, né? Ele foi cedido 20 horas para a Faculdade de Educação, até que abrisse concurso. Ele acabou ficando muito tempo lá. E eu, inclusive, fui monitor lá da disciplina também, né? Que eu fui monitor da Católica, do mestre Saci, José Valdo, que é o mestre Saci, e fui monitor na Federal, também, Capoeira em 2, do mestre Tapuã. E aí, quem faz a ementa da disciplina é mestre Tapuã. Ele foi professor aqui também, mestre Lucas, é isso? Não, Me perdoe. na Federal da Bahia. Por ele ser Da professor Bahia. da Federal da Bahia, ele já conhecia. Assim que eu formei, Conceição, aí conversando para botar a disciplina, aí tem que fazer a ementa. Pronto, aí aproveita, quem fez a ementa foi o mestre Tapuã. Maravilha. E aí eu trago a ementa, entrego aqui, né? E aí primeiro fui professor convidado. Sim. Aí depois prestei concurso para professor substituto, fui aprovado, aí fiquei lá 2 anos, ou era 1 ano na época, passava 1 ano fora, fazia outro concurso. E assim eu fiquei um bom tempo lá. Inclusive, mesmo sendo professor substituto, eu produzi esse caderno, que chama Caderno de Capoeira. Certo? Mesmo sendo professor substituto, eu produzi esse caderno lá, que tem alguns artigos de capoeira, tal. E ficou muito bacana. Ele foi distribuído para o Brasil todo, recebeu muitos elogios e tal. Foi no curso de Educação Física, na disciplina capoeira. Na UNIT, eu também fui professor de Seminário de Atualidade em Educação Física. Fui professor de Pesquisa 1, Pesquisa 2. E já no último 2 períodos que eu fiquei lá, que o professor de capoeira era o professor Delcio. Já nos 2 últimos períodos, eu peguei a disciplina lutas, porque também eu sou faixa marrom de judô. E aí acabei dando as 2 disciplinas. Eu dava capoeira e também judô. Mas foi só, acho que 1 ano e pouco, que eu, antes de sair lá da UNIT, eu dei também a disciplina. Certo? Maravilha, e depois maravilha. Um curso aí para efetivo, para lutas. Tá aposentado da Federal, mestre? Eu? Uhum. Aposentei a semana maravilha. passada. Ah, que legal. Mestre Robson está dizendo aqui que fez os cálculos e, segundo os cálculos dele, tem 300 anos isso aí. É ele que está dizendo aqui, pelo amor de Deus. Hein? 301. Que maravilha, mestre. E aí, ele pede como é que o senhor analisa a inclusão da capoeira nesses cursos de educação física. O senhor tem essa leitura de como é isso hoje, traçando um paralelo da época que o senhor começou isso aí, foi pioneiro também nessa... Não deve ter mudado muita coisa, não. Não deve ter mudado muita coisa, não. A capoeira lá nos cursos de educação física, eu não conheço todos, né? Não vou generalizar, mas é igual a qualquer outra disciplina. Quem vai lá, vôlei 1, vôlei 2, basquete 1, basquete 2, natação 1, natação 2. Então é coisa básica mesmo para que atenda a questão do currículo aqui fora, né? Dos parâmetros curriculares brasileiros, onde tem lá a parte de lutas e tal. É coisa básica e tal. E também tem acontecido que muitos dos professores, né? Ou alguns professores que vão administrar a disciplina, é uma pena, não só na capoeira, mas em outras disciplinas também, não conhecem as disciplinas, né? Não conhecem as disciplinas. Isso é a verdade. Os caras têm feito concurso para a disciplina Y e quando passa é aprovado, não sei como, mas depois diz assim, eu não dou essa disciplina, não quero dar essa disciplina. Não quer porque não sabe. Uma pergunta clássica, que quando eu saio para fazer uma fala, alguma coisa sobre capoeira na escola, a primeira pergunta é assim, quando há as perguntas assim, professor, quem é que pode ensinar capoeira na escola? Quem sabe, meu irmão? Você não precisa ser campeão mundial de capoeira, você tem que saber. Quem é que pode ensinar basquete? Quem sabe basquete? Não precisa ter jogado NBA, né? nem o basquete Brasil. Mas você tem que saber. Porque se você não sabe, você acaba atrapalhando a formação daqueles que estão ali esperando que você ensine. Eles estão ali para aprender. Talvez a escola hoje esteja assim por conta da Talvez não. A escola está assim hoje por conta da malformação dos professores. Certo? Os professores têm sido mal formados. Então, quando chega
na escola não sabe trabalhar, a grande maioria. E digo mais, não acontece a tal chamada, como é que dá o nome? A formação continuada, né? Certo. Não é e a formação continuada que tem acontecido é porque o cara pega o título para ganhar mais, na sua grande maioria. Eu acho que o compromisso, a gente fala o compromisso, mas também é o despreparo que a pessoa não tem para estar naquele local. Certo? Então isso precisa ser revisto. Não precisa ser campeão, meu irmão. Não precisa ser mestre de capoeira. Agora você precisa saber a disciplina. Você não precisa ser o campeão brasileiro. Agora você precisa conhecer a disciplina. Você está prejudicando as pessoas. Quando a pessoa chega na escola, ele não sabe. O cara vai dar natação, ele não sabe. O pai bota o menino na escola, que é para quando for para o clube, ficar de costas tomando sua cerveja e acabou. Sem preocupação, porque ele sabe nadar. Pode até acontecer, mas é mais complicado, é mais difícil. Agora, se não sabe, você não vai ensinar, rapaz. Não adianta. E tem acontecido isso. E com a capoeira também. Já teve colega nosso aqui que fez concurso para capoeira sem saber capoeira. Pô. Como passou, não sei. Mas, e não sabia capoeira. Precisou desistir da disciplina. Não quis mais dar a disciplina porque não sabia. Isso é complicado. Né? Então, essa coisa da universidade, e não avançou muito. Não avançou. Você não vê os projetos, né? Você não vê os projetos. Quais são os projetos que as universidades hoje têm com capoeira? Nenhum. Uma ou outra, assim, né? Mas quase nenhum. Tem aqui, vamos supor, aqui em Recife, tem um Contramestre que é um cara comprometido, né? É um cara comprometido, sim. A gente tem visto muito projeto. Eu não estou aqui generalizando, né? É o cara da capoeira. Se me parece, primeiro, assim como eu primeiro foi da capoeira para depois ser acadêmico, está no lugar que deve estar, porque conhece e tem chamado a atenção para outras coisas através da capoeira, para a comunidade, isso é importante. Né? Mas, na maioria das vezes, não acontece nada. Então, por isso que fica essa discussão, quando o medo que tem, esses caras que fazem capoeira, né, no curso da educação física, é que vai ensinar, nem se preocupe. Não vai, porque também não sabe. É verdade. Mestre, ainda tem uma passagem também importante para o senhor pelo IFES também. O senhor foi professor de lá do IFES, também é professor do IFES? Aposentei, meu filho. Olha, eu agora apertei o botão. Bom, aí o que é que acontece? Eu fiz concurso lá para o Instituto Federal, fiquei lá 15 anos, né? Saí há pouco tempo e desenvolvi um trabalho lá. Lá no IFES, rapaz, eu desenvolvi um trabalho, apesar de ser da educação física, mas eu tenho um projeto lá que chama-se Saberes e Sabores. É um projeto que a gente conseguiu levar da questão da cultura negra, né? Várias temáticas que não era discutido lá, que é pouco discutido, porque, inclusive, voltando aí, pegando um gancho da fala anterior, da Lei 10.000, isso que, da obrigatoriedade do ensino da África, que não sei o que, na escola, não acontece na maioria das escolas, certo? Vou falar pela minha, não acontece, algumas outras poucas que eu conheço, não acontece. Não acontece por quê? Porque o professor de história não foi preparado para isso e não quer. E não quer. O cara não quer fazer um curso, não quer ler, ele não quer. A verdade é essa. Então, não desenvolve. Então, levei a temática, levei a questão, lógico, tudo ligado à minha área, que é educação física. Eu não gosto de dizer, as pessoas me perguntam, o senhor trabalha com educação física? Não, eu trabalho com seres humanos. O senhor trabalha com capoeira? Não, nunca. Eu trabalho com seres humanos. Né? E levo a temática da questão do corpo, né? Tentando transcender um pensamento cartesiano, newtoniano, dentro da perspectiva da fenomenologia, de Merleau-Ponty. Vou por aí. Leva a questão do racismo, do esporte, e está aí. Acho que é uma temática legal. Leva a questão da homossexualidade, gênero, sexualidade, sabe? Toda essa temática. A questão esse Seminário de Saberes e Sabores, ele tem, é um projeto guarda-chuva, ele tem
vários outros subprojetos. Tem um projeto lá que chama-se o Samba da Escola para a Escola Não Sambar. Certo. Também onde a gente trabalha toda a questão do samba, história do samba, gênero do Griot samba, também, trabalha mestre? os instrumentos, ensina a tocar os instrumentos e depois faz uma roda de samba para encerrar o semestre, né? Isso Maravilha. é feito lá na escola, né? E tem o projeto também, o que é o seminário da cultura popular, onde a gente leva aluno do curso de dança da Universidade Federal de Sergipe, a qual a minha companheira é professora, né? Leva os alunos, o professor Sidney, hoje é mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia, da palestra, da oficina da cultura popular, é para que esse conhecimento seja feito na escola, porque a escola não acredita nisso. Aliás, a escola não acredita em nada. A escola só acredita nela. Certo? Só acredita nela. Então, leva esse tipo de conhecimento que a escola acha que só tem valor que é o conhecimento que é científico, que é comprovado. E daí? Esse conhecimento é importante. São formas de saberes, outras formas de conhecer. Isso que é importante a escola não aceita. verdade. Tem um projeto também, que é o projeto Griot, onde levamos os mestres da cultura popular para dentro da escola. O meu gosto, minha vontade sempre foi que os mestres e mestras da cultura popular invadissem a escola. A escola entendesse esse conhecimento. Isso é bom. Isso é bom. Naquela E que a escola perspectiva. entenda que a escola é da comunidade. Isso, Então, tem esse e outros projetos que a gente tem feito lá. Né? Isso. Aí, dentro do possível, foi feita alguma coisa. Eu saí satisfeito, achei que poderia fazer mais, certo? Podia fazer mais, mas tudo tem seu tempo, agora, quem sabe, faço em outro local. Beleza. Eu queria perguntar ao senhor, né? Se esses projetos eles são de extensão, se é aberto, como é que é isso? Porque aquela velha história da escola está aberta para a comunidade do entorno, né? E aí o senhor faz uma análise bem clara que eu concordo plenamente com isso, desde que a verdade seja dela. Então, imagine que abertura impositiva é essa, né? Então, o meio acadêmico, ele tem, digamos, esse preconceito, essa dificuldade de aceitar aquilo que vem de fora. Precisa ser impositivo, né? Alguns modelos trabalham para que isso aconteça, mas é como o senhor disse, precisa das pessoas que estejam preparadas para isso, para que esses conceitos se materializem, não é, mestre Lucas? Sim, então, a minha pergunta ia ser nesse sentido, se esses projetos eles são abertos ou se ficavam resumidos ao IFES. E só sinalizar o seguinte, antes de passar para o senhor, que a gente já tem 50 minutos de live, então a gente ainda tem uma parte do processo que eu queria pedir permissão ao senhor. Se essa live cair, se a gente pode voltar com a segunda. Não tem problema. Maravilha, pode. maravilha. Pode. É só para sinalizar, porque quando eu fizer assim, o senhor já sabe que vai cair. Sim, a escola é isso, né? Tem um autor que a gente conhece, que é César Barbieri. Ele disse que se a escola fosse tão boa assim, ninguém chorava para ir. E a criança chora. É verdade. Se vai para o shopping, dá alegria. Se vai para o parque, é alegria. Para a escola, chora. Eu chorei muito para ir para a escola. Ainda continuo chorando. Porque, rapaz, então, alguns projetos a gente conseguimos abrir para a comunidade. Outros nem tanto. Porque também eu trabalhei muito, porque a comunidade que eu trabalhei no Instituto Federal é do Carro Quebrado, em Lagarto. Então já é uma comunidade. Vem muita gente dos municípios ali. Super interessante. Então a gente acabava trabalhando ali. Mas eu fiz muito projeto de extensão. Eu orientei muitos projetos de pesquisa. Né? Tudo isso lá os meninos recebem uma bolsa, produz conhecimento. Lá, isso é interessante. Porque você acaba formando, quando o menino chega aqui na universidade, ele já sabe o que é. Ministrei curso junto com minha companheira e com a professora Marina, que é uma professora aí da Universidade Federal de Sergipe, sobre metodologia científica, né? Porque os professores, eu percebi que os professores pedem trabalho dentro do formato, né, da BNT, mas nunca ensinou, não tem essa disciplina lá. Sim. Pensamos que abrimos 20 vagas, depois pediram para 30, depois fechou as 30, pediram para 40, foram 68, eu disse, agora para que não tem. Mas pediram para repetir e tal. Então, o que a gente pode fazer de contribuição, não só para os alunos, mas para a comunidade, foi feito. Pô, trazer os mestres da cultura popular e ir lá, onde os mestres estavam também, foi fantástico.
Isso tudo na disciplina Educação Física. E isso tem que ser feito, né, em todas as disciplinas. Discutir gênero em todas as disciplinas, matemática, física, biologia, seja lá o que for. Né? Seja lá o que for. Discutir racismo em todas as disciplinas. O racismo está aí. Precisa ser combatido. E não se combate o racismo no 20 de novembro nem no 13 de maio. Não é assim, é todos os dias. A luta é grande. A luta é grande. Então, todas as disciplinas têm que trabalhar. Isso é a questão da discriminação racial, a discriminação contra a lésbica, contra a gay, contra pobre, contra nordestino, contra idoso. Né? E isso tem que ser trabalhado na escola. Eu estava numa reunião com alguns amigos, uma pessoa disse, você é militante do movimento negro? Eu disse, sou. Lá nunca lhe vi, eu falava, vou lá da minha escola. Os caras acham que ser militante só é fazer... Não, eu faço todo dia, toda hora. Quando eu saio aqui da minha casa, eu faço 24 horas. É como eu estava conversando hoje com o mestre Alvinho, e sempre converso com o mestre Tapuã, capoeirista é isso, é 24 horas. Você não deixa de ser capoeirista. Capoeirista é 24 horas. Né? Então, eu acho que a escola deve isso, né? Eu acho que os professores têm que se atentar. É difícil, porque o que é do povo, e se é do povo negro, é complicado, é religião, é o samba, é a capoeira, é mais complicado. Mas tem que partir para mostrar que não é, que existem outras formas de conhecimento, né? Eu estava lendo um livro que chama A Pedagogia da Encruzilhada, né? Onde você encontra vários conhecimentos, vários saberes, várias formas de aprender e de ensinar. Isso é que é interessante. Isso é bom, isso é bom. E aí eu gosto muito quando o senhor faz a fala, né? Porque a escola precisa formar sujeitos autônomos, né? Sejam protagonistas da própria construção dele, né? Não só aquele cara que passa, que vai aprender regra, e que se tiver uma prova ele consegue botar em prática. Que vai lembrar do que aprendeu. A escola é comunista, só sabe passar conteúdo. É a escola que Paulo Freire combatia, né? Que é a questão do educação bancária, né? Da educação bancária. Tem professor que acredita que sabe tudo e só ele aquele conhecimento que é válido. E o conhecimento é para a vida. Agora, esse conhecimento só pode ser para a vida que quem esteja ali passando reconheça isso. Beth, vai cair, ó. 15 segundos. Você não forma pessoas críticas, você não forma pessoas críticas com esse pensamento que a escola tem, burguesa. Não dá. Né? Perfeito. É de outra forma que se forma. Você tem que ser crítico para você passar a fazer pessoas críticas. E